Está começando mais um episódio desse podcast Profundidade em um Pires. Mais uma segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Passou uma moto agora fazendo barulho, me desconcentrou. Na verdade, quem me desconcentrou não foi o barulho da moto, foi o barulho da minha própria mente. Se você ouve esse podcast no YouTube, se inscreva, curte, faça o que você quiser, compartilhe aí pro seu amigo. Se você tá ouvindo no Spotify, compartilhe também. Olha aí se você tá seguindo no Spotify, porque se você seguir, você vai ter notificação, né? Tem notificação, tem um sininho para notificar no Spotify. Se você não sabe dessa informação, entendeu? Eu tô enrolando aqui porque eu já deveria ter chamado a vinheta. Eu tô enrolando aqui porque eu ainda tô procurando a notícia, a matéria aqui para me ler. Você sabe que esse podcast não tem pauta. Eu apenas comento notícias, no plural. Eu leio matéria. Às vezes a matéria é um assunto interessante. Às vezes tem assunto interessante para ler. Talvez a matéria que eu vou ler agora não seja interessante para as pessoas, mas para mim é o que importa. Eu gravo esse podcast para mim. Pois bem, vamos aqui abrir a matéria. Você que já está ouvindo deve já viu o título aí. Então, dono do Chelsea se prepara para comprar gigante brasileiro, ou seja, um time que é gigante. Pode não estar gigante agora, mas historicamente é um time gigante. Aqui está dizendo: negociações já se iniciaram e podem avançar na próxima semana. Ok? Eu estou lendo isso no dia 11 de fevereiro. O programa, como eu disse, que vocês estão ouvindo é no dia 14, segunda, mas eu estou lendo e gravando no dia 11. Isso aqui é a mágica do podcast. Tá entendendo? Eu leio fingindo que estou... Eu leio, gravo em um dia fingindo que eu estou falando com você na segunda-feira, entendeu? Ai, meu Deus. Cadê? Diz a matéria assim: o projeto da SAF, que eu não faço a mínima ideia do que essa sigla significa. Só sei que na matéria está assim: o projeto da SAF vem transformando o futebol brasileiro pouco a pouco. O Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, todos aprendendo a ler. O Botafogo de John Textor, acredito que seja assim o nome do cara, entre outros, se preparam para a nova realidade do esporte. Ou seja, times que têm
um dono, né? O cara que pagou pra estar à frente do time. Tá entendendo? Cadê? Outra equipe que está próxima de ser negociada é o Vasco, que está em negociações com Roman Abramovich, dono do Chelsea. Essa é a hora que eu fico emocionado. Porque eu vou explicar por causa da minha emoção aqui. Eu vou explicar a minha emoção. Porque quem me conhece sabe que eu torço pro Chelsea e pro Vascão. O Chelsea está bem. Ganhou a Champions. Vai jogar o Mundial. Se bem que esse podcast, quando for ao ar, na segunda, o Chelsea já jogou. Interessante. Eu tô gravando, o Chelsea ainda não ganhou. Não jogou, eu quis dizer, não jogou ainda contra o Palmeiras. Eu falei ganhou. Não sei. Segunda-feira, quando esse aqui for ao ar, eu já vou estar sabendo se o Chelsea ganhou ou não no Mundial. Enfim. O que eu tava dizendo? Sim, eu torço pro Chelsea e pro Vascão. O Chelsea tá bem. Agora o Vasco tá tanto tempo na segunda divisão que eu não faço a mínima ideia de quanto tempo o Vasco... Qual foi a última vez que o Vasco caiu? A gente tá em 2022, eu acho que o Vasco caiu em 2020. Eu acredito que seja. Enfim, mas a minha emoção é que o dono do Chelsea pode ser o dono do meu Vascão. Ou seja, os dois times que eu torço com um único dono. Legal. Isso é para poucos. Tá entendendo? Para poucos torcedores. Pra mim, eu não assisto nenhum jogo de futebol que não seja um jogo que seja ou Chelsea ou Vasco. Futebol, pra mim, se não for um desses dois times jogando, eu não assisto. Quando é outro esporte, eu assisto qualquer time, tipo basquete. O jogo que estiver passando, o time que estiver jogando, eu tô assistindo. Se eu ver passando. E qualquer outro esporte, pra mim tanto faz. O time que tá jogando, eu assisto. Se eu parar pra assistir algum esporte, tanto faz o time. Agora quando é esporte, quando é futebol, eu não consigo assistir um jogo se não for um desses dois times que eu torço, tá entendendo? Tipo, e eu já reparei que nenhum outro esporte eu não torço pra ninguém. Tá entendendo? Eu que pratico basquete, eu não torço pra nenhum time basquete. Tipo, eu torço pro esporte. É interessante. Agora eu parando pra pensar. Então eu fiquei emocionado porque o Roman Abramovich comprou o Chelsea há 20 anos atrás. Eu torço pro Chelsea desde 2005, eu acho. Acredito que seja. Mas enfim, Abramovich comprou o Chelsea 20 anos atrás. O Chelsea era como se fosse um time de bairro. E
20 anos depois, é isso aí, se tornou o que a gente já conhece agora atualmente. Só que o Vasco é diferente. O Vasco tem uma história. Hoje a história tá uma desgraça. Mas se você pegar historicamente, o Vasco já tem Mundial. O Chelsea ainda vai jogar para ver, pela segunda vez, para ver se tem Mundial, tá entendendo? Lembrando que o momento que eu tô gravando aqui, o Chelsea ainda não jogou Mundial. Quando você estiver ouvindo, na segunda-feira, 14, o Chelsea já jogou. Entendeu? Tomara que ele tenha ganhado pro Palmeiras. Eu acredito que o Chelsea vai ganhar 2-0 pro Palmeiras. Eu acredito. Imagine se perde e isso fica gravado. Enfim, o que é que tá dizendo? Sim. Se Abramovich, com um time que não era essas coisas, e 20 anos depois é um dos principais times da Europa, ele fez essa mudança no Chelsea, imagina o Vasco, que já tem uma história de títulos. O que o Vasco pode se tornar daqui a uns anos, com o Abramovich sendo dono de parte do time, tá entendendo? Então, digo de novo, o Vasco está ruim, mas historicamente o Vasco é um time grande. Não é à toa que é rival do Flamengo, né? Não é? Como é que você é rival? Como é que você diz que é um time grande e seu rival não é grande? Não faz sentido. Se o time se o time que é seu oponente rival não é essas coisas, então a rivalidade não faz muito sentido, tá entendendo? Time grande, ele é rival do time grande. Time pequeno é rival do time pequeno. Ele só está no momento ruim. Peraí, eu não tô lendo mais a matéria, não. Deixa eu terminar aqui de ler aqui a matéria. De acordo com a Daily Star Sport da Inglaterra, as conversas já se iniciaram e podem avançar na próxima semana, quando haverá uma reunião maior entre as partes. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, deu detalhes sobre o processo, planejando vender menos de 90% do futebol e cobrar aluguel de São Januário. Ou seja, ele vai ter, acredito que ele vai ter a maior porcentagem do Vasco, mas aqui o cara não vão vender 100% do Vasco, né? Vai ter alguma porcentagem ainda pro grupo aí do que tá à frente do Vasco. Vale ressaltar que o pedido número 1 do dirigente para o processo é que haja transparência em cada passo da negociação. O russo Roman Abramovich, que comprou o Chelsea há quase 20 anos, isso eu acabei de falar, conquistou desde então 20 títulos com os Blues, 2,3 bilhões de euros em contratações de atletas e teve 14 treinadores diferentes em sua equipe. Uma característica de Abramovich é isso, que ele não fica muito tempo com o treinador. Deu uma vacilada no como é que eu digo? No campeonato. Se ele estiver numa posição muito ruim no meio da tabela para baixo, ele demite logo o técnico.
Ou seja, não sei se ele vai ter essa mesma postura em relação ao Vasco, se ele comprar o Vasco. E tomara, pelo menos os dois times que eu torço tem uma ligação de um dono só. Que massa, isso. O Vasco sou torcedor desde criança e o Chelsea desde a adolescência. Ou seja, o Chelsea eu torço desde 2006 e o Vasco eu torço desde que eu me lembro de ser gente. Ai. Cadê? Os ingleses, inclusive, podem chegar a mais um título. O Chelsea disputará a final do Mundial de Clubes no próximo dia 12. É que eu tô gravando aqui na sexta e vocês só estão ouvindo na segunda. Então, tomara que quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, o Chelsea tenha sido campeão em cima do Palmeiras e que a Abramovich tenha comprado o Vasco. Entendeu? Então é por aí. Eu sei que hoje vai ser um podcast que poucos vão gostar do assunto. Mas sempre tem alguém que ouve o podcast não pelo conteúdo, e sim por causa que eu falo alguma coisa que faz sentido pra pessoa que tá ouvindo. Sei lá, a minha voz. Eu não acho a minha voz interessante e nem bonita pra se ouvir num fone de ouvido. Mas tem gosto pra todo mundo. Se tem gente ouvindo no Spotify, é porque gosta de ouvir no fone de ouvido esse podcast aqui. Então, é assim que eu encerro esse que é o pior podcast do Brasil e eu sou o pior host de podcast. Eu não faço nem roteiro para começar, para você ter ideia. E isso é uma característica desse podcast. Por quê? Porque ele tem que ser o pior do Brasil. Então, para ser o pior do Brasil, ele não pode ter roteiro. Porque se tiver um mínimo de roteiro, vai melhorar a qualidade. E eu não quero isso para aqui. Então, eu já falei demais. Eu fico por aqui. Então, até a próxima segunda. Valeu.